estrada rumo ao aeroporto de Heathrow, porque hoje é o dia que nós vamos para Milano, na Itália. A gente vai ficar, né, um long weekend lá para visitar os nossos amigos, como eu já contei para vocês. E a gente está fazendo uma coisa pela primeiríssima vez, que é dirigindo para o aeroporto, e nós vamos deixar o nosso carro lá durante esse período que estaremos na Itália. Eu e o Sam sempre utilizamos o transporte público aqui em Londres para poder ir para o aeroporto, porque ele é barato, é rápido, é eficiente. Só que assim, nós estamos em um estágio da vida em que nós temos uma bebê pequena, e essa bebê envolve um monte de parafernália. Por exemplo, o carrinho dela, o berço portátil que a gente leva, a cadeirinha de alimentação e mais um monte de coisinhas que quando a gente junta, a gente tá assim com muita mala e malas pesadas. E aí até dá pra gente poder pegar táxi. A gente pegou da última vez que a gente viajou, que a gente foi pro Marrocos. Eu ainda não tinha começado a gravar vlog aqui pra vocês, mas dessa vez a gente falou, vamos fazer as contas, porque fica mais barato deixar o carro no estacionamento por 5 dias do que pegar Uber aqui em Londres de ida e de volta. Então, assim fizemos. Depois, né, quando a gente voltar de viagem, eu conto pra vocês como que foi a nossa experiência. Dito isso, a Júlia tá tirando a sonequinha dela da manhã ali atrás. Ontem, a última coisa que eu mostrei pra vocês, eu fui no salão fazer as unhas. Olha só como que elas ficaram lindas. Eu amo, gente, minha unha curtinha. Eu sempre tento fazer unha no salão a cada 1 mês e meio, 2 meses, porque é muito caro aqui na Inglaterra. Mas eu preciso por conta da unha encravada. Então, ontem foi esse dia, vou viajar com as unhas feitas, estou muito feliz. E curiosidades aleatórias, toda vez quando eu vou pro aeroporto, eu sempre gosto de viajar com a pele limpa, sem nada de maquiagem. Eu sei que tem muitas mulheres que vão maquiadas e aí no voo mesmo, elas passam, né, aqueles removedores de maquiagem, só que eu me tornei mãe. Então no voo eu não tô livre, eu tô sempre com a minha bebê no colo, entretendo ela e etc. Então eu gosto de ir já com a pele pronta e preparada. Inclusive, eu comecei a usar um produto que a Bruna Marquezine recomendou num vídeo que ela fez pra Vogue, que olha, esse produto deixa a minha pele com um viço, vocês não têm ideia, minha pele está maravilhosa. Mas é isso, eu passei esse produto, né, pra poder limpar a pele de uma forma bem profunda antes de viajar. E uma outra coisa que eu tô usando bastante também é vaselina para os lábios, para poder dar uma hidratação mais profunda, sabe? Eu gosto muito de utilizar o Lip Balm da Nivea, só que a vaselina neste momento do ano tá sendo mais interessante para os meus lábios, tá hidratando mais. Então quis compartilhar essas dicas de menininhas com vocês. Um último detalhe é que eu sempre gosto de viajar com meu cabelo escovado ou passar assim uma prancha só para poder dar um formato, só que eu não consegui fazer isso no meu cabelo. Ontem eu lavei o cabelo logo pela manhã e o dia foi super corrido. Eu terminei de arrumar a mala, era assim umas 11h30 da noite, porque, né, durante o dia a minha filha tá acordada, eu tô entretendo ela, não tem como eu focar totalmente em arrumação de mala enquanto ela tá acordada, enquanto eu tô executando a rotina dela. Mas aí depois, quando ela foi dormir, ontem à noite, a gente jantou, arrumamos cozinha e etc. Eu terminei de arrumar a mala, eu tava tão exausta que eu não consegui arrumar meu cabelo. Eu espero que não esteja muito feio, porque eu fiz uma hidratação nele ontem no banho pela manhã. Acho que tá ok, né, gente? E é isso. Quando eu chegar lá na Itália, eu vou dar a Júlia pro Sam e aí eu consigo modelar ele melhor. Acabamos de fazer o check-in, o Sam foi ali na frente para poder despachar o berço de viagem que a gente sempre leva. Ele é portátil, então é fácil, né, de levar ele com a gente nas viagens, mas a gente tem que despachar num lugar especial. E agora vamos passar pela segurança e depois ir para a sala VIP, almoçar e esperar o nosso voo, que é por volta de 2 horas da tarde, agora são meio-dia. E eu esqueci o meu pregador de cabelo no carro, então não tenho buchinha, não tenho pregador de cabelo, não tenho absolutamente nada. E é isso aí, né, gente? O que importa é a filha estar alimentada, hidratada, o que ela está. Então, partiu fazer o check-in. Dica para todas as mamães: quando a gente vai viajar, não dá para levar um monte de brinquedo ao mesmo tempo, por razões óbvias, né, que não cabe na mala. Então eu comprei essa pastinha que tem várias divisões e é um brinquedo Montessori. Tem vários tipos de estímulos legais para criança. E essa pastinha a Júlia só usa quando a gente viaja. Então ela não brinca com essa pastinha em casa, o que é bom, porque dá tempo dela esquecer. E ela ama, ela vai toda a viagem super tranquila e feliz usando essa pastinha de brinquedos interativos.
Chegamos na sala VIP, já estamos instalados e sempre quando a gente chega, a gente já vai direto para a área das crianças, porque lá tem um soft play bem legal e a Júlia vai, brinca, gasta energia, fica toda feliz. E aí agora eu vou preparar o almoço dela, logo depois eu almoço, depois o Sam almoça e aí a gente aguarda aqui umas 2 horas até dar a hora da nossa decolagem. E assim, gente, sala VIP é um daqueles pequenos luxos da vida que fazem toda a diferença na hora que a gente vai viajar, sabe? De não ficar preocupado com mala, de ter comida fresca e de diferentes opções, não só de bebida, mas de comida também. Então é uma coisa muito boa, sabe? Eu já viajei muito low cost na minha vida, depois quando eu comecei a ganhar bolsas de estudos e desde quando eu comecei a empreender, a ter o meu próprio negócio, ser uma consultora de carreira independente, esse foi um luxo que eu conquistei e que eu tenho muito orgulho, sabe? Porque realmente transforma a nossa vida. Minha filha vai crescer muito mimada nesse sentido, mas é uma experiência assim de qualidade de vida que eu fico feliz de poder proporcionar para ela. Estamos em Milão, finalmente. Olha, gente, graças a Deus deu tudo certo com a viagem, mas é impressionante como que a gente gasta o dia inteiro em trânsito, né? Porque a gente acorda cedo com a Júlia, dá o café da manhã dela. Logo depois a gente saiu de casa por volta das 10 da manhã para ir pro aeroporto. O nosso voo estava programado para 2h30 da tarde, só que ele acabou atrasando mais de 1 hora. Enfim, toda aquela correria de aeroporto, mas o mais importante é que chegamos bem e, na verdade, chegamos vivos também, porque olha, na hora do nosso pouso, a gente pegou uma turbulência, mas uma turbulência daquelas assim que mexe tudo. E eu fiquei assim trancada porque tinha anos que eu não pegava uma turbulência desse jeito. E o Sam na hora estava no banheiro, então eu fiquei preocupada com ele, agarrei assim na Júlia. Enfim, foi um caos interno, mas graças a Deus deu tudo certo, até porque, né, tô aqui gravando esse vídeo. Mas é o seguinte, Milão está a 1 hora à frente de Londres, então quando a gente chegou aqui, a gente deu oi para os nossos amigos e a gente já foi, né, fazer a rotina noturna da Júlia de dar o jantar que eu trouxe preparado, sempre aí um passo à frente. Depois demos banho, colocamos para dormir e ela simplesmente capotou. Então agora a gente vai curtir a noite com os nossos amigos, cozinhar um prato italiano bem gostoso e se atualizar também das novidades da vida, porque eles mudaram aqui para Itália já tem 1 ano e meio. E eu vou contar aqui para vocês um fato bem interessante, é que os dois trabalham para o governo britânico e eles mudaram para cá por conta do trabalho. E essa casa que nós estamos é uma propriedade do governo britânico. E por assim o ser, tem várias imagens da Rainha Elizabeth, do Rei Charles espalhadas pela casa. É super legal, mas é muito interessante. E assim que a gente entrou, a gente até fez aquela cortesia, sabe? Mas é isso, estamos muito felizes de estar aqui com eles. Eles são um casal muito querido para nós, foram nossos padrinhos do casamento do Brasil e a gente veio para passar esses dias, para se conectar e também para conhecer o bebezinho deles, que é a coisa mais fofa, que tá com 4 meses. Então, depois eu volto aqui para mostrar para vocês o que a gente vai fazer por Milão. Buongiorno! Gente, finalmente saímos de casa, são 1h30 da tarde e a razão pela qual a gente tá saindo tão tarde assim é porque a nossa manhã foi super tranquila, a gente realmente não se apressou, então cozinhamos o café da manhã com calma, comemos com calma, conversamos bastante, fizemos a rotina matinal das crianças, a Júlia tirou a soneca dela, dormiu por quase 2 horas, o que é maravilhoso, então a gente teve todo esse tempo livre, né, pra poder ficar junto e pra colocar a conversa em dia, então foi ótimo. E durante a soneca da Júlia a gente também
também aproveitou para poder se preparar para o dia, né? E aí logo depois, quando ela acordou, a gente arrumou e aqui estamos. Vamos procurar um restaurante para poder almoçar agora uma comida italiana bem gostosa e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente tá vendo. Nós estamos de frente para um arco, o Sam tá ali na frente com a Júlia, então eu vou correr para poder alcançar eles. Chegamos no restaurante e estamos aguardando só para eles virem, colocarem a gente numa mesa e queria comentar com vocês, meu Deus, como que é difícil gravar vlogs. Eu que tô fazendo isso pela primeira vez na minha vida, fico assim super travada, não só de filmar em público, mas também de o que eu vou falar pra vocês. E eu entendo que não são todos os vídeos que precisam ter uma mensagem grandiosa, uma reflexão interessante, que eu posso simplesmente mostrar aquilo que eu tô vivendo no momento, mas ainda assim é algo que eu, sabe, preciso batalhar internamente. Então, se você tá assistindo esse vídeo, se você tá gostando até então, deixa um joinha, sabe? Comenta aqui embaixo, me fala o que você gostou, porque faz toda a diferença pra mim. Como vocês viram, fizemos uma paradinha estratégica na Sephora, não sei como que vocês falam no Brasil, mas sei que vocês sabem onde eu estava, porque eu esqueci os meus lenços umedecidos no Brasil, então precisava de passar lá para poder repor. E já que estava lá, não é mesmo? Aproveitei também para poder comprar uma base e um concealer que eu estava precisando. E aí, fazendo essa compra, eu lembrei de uma coisa que realmente foi assim um detalhe pequeno, mas que transformou a minha vida de verdade em relação a outras coisas. Se liga na história. Eu sempre fui aquela mulher que comprava maquiagem barata, só que em recorrência, porque o produto não era bom, craquelava o meu rosto, o resultado não era legal. Então, quando eu via, eu tava sempre comprando vários produtos baratos. Só que foi uma luta até eu me permitir investir em um produto de uma marca melhor, um pouco mais cara, porque eu tinha aquela sensação assim, nossa, isso é muito caro. E uma vez que eu me permiti dar esse passo, eu vi a diferença, porque o produto era muito bom, ele durava. Eu não precisava de comprar com aquela recorrência. Então foi uma decisão muito inteligente, porque eu parei de comprar muita maquiagem em um curto período de tempo e aquele produto, ele começou a durar assim 3 meses, 4 meses, mas é porque eu também não uso maquiagem assim pesada todos os dias. E aí, pra você que tá ouvindo isso, pode ser uma coisa boba, só que esse mesmo pensamento eu comecei a aplicar para outras coisas na minha vida, em relação a uma comida que eu comprava no supermercado, em relação a uma roupa, peças mais duráveis de uma forma geral. Então foi algo que genuinamente mudou a minha percepção de consumo, porque às vezes tem muito barato que sai caro e aí na verdade o que acontece é prejuízo. Então pensa nisso. Bom dia, gente! Hoje é o nosso segundo dia aqui na Itália. Daqui a pouco a gente já vai pra rua e hoje tá fazendo um dia lindíssimo de sol e pelo menos aqui dentro de casa tá quente. Eu sei que se eu falar pra vocês a temperatura, vocês vão falar, nossa, isso é muito frio, porque tá fazendo 14 graus. Mas eu acho que eu vou ser bem ousada e vou sair só mesmo com esse jumper aqui. Não vou de casaco, porque a luz do sol vai esquentar a gente, sabe, naturalmente. Enfim, se eu me arrepender dessa decisão, depois eu volto aqui pra poder contar pra vocês. Um outro ponto que eu queria falar, só pra deixar registrado aqui mesmo como um diário da vida real, que hoje eu tô bem desanimada, sabe? Porque essa câmera que eu comprei, que é novinha, ela veio com defeito. Então ela tem feito muitos ruídos assim na hora que eu estou gravando. E aí eu tenho que ficar batendo nela assim pra ver se para o ruído, porque nem sempre para. E já tiveram também alguns takes que eu gravei conversando com vocês que tá com ruído muito alto. Então eu pensei assim, poxa, sabe, que chato, câmera nova, veio com defeito. O lado bom é que eu sei que ela tá dentro da garantia, eu posso devolver e pegar
pegar uma nova, mas assim, neste momento eu estou na Itália, então eu queria que a câmera estivesse funcionando perfeitamente aqui, para que eu possa conversar com vocês sobre as coisas que eu estou vivendo aqui. Enfim, não vai ser possível, vão ter partes, né, e momentos que o vídeo vai sair com esse ruído chato. Peço desculpas adiantadas, mas é uma coisa que eu só vou conseguir resolver quando eu voltar para Londres. Dito isso, o importante é não deixar a peteca cair, não é mesmo? Não desanimar, até porque se eu for sofrer, né, por causa de uma câmera, que eu sofra na Itália, passeando, aproveitando. Aqui tem sol, que lá em Londres, né, nem sempre tem. Então vou focar nessas coisas boas. A gente tá realmente só esperando a princesa da Júlia acordar da soneca. Aí eu vou aproveitar que já tá tudo pronto, o outro bebê tá dormindo, para poder ler o meu Kindle, né, poder ter esse momento de relaxamento. E isso é uma coisa que eu tenho pensado também, porque como eu já mencionei aqui nos vídeos, eu tô fazendo, nesse período de quaresma, um detox de redes sociais mais instantâneas, se é que vocês me entendem, aquelas duas redes, né, que a gente tá sempre ali, né, rolando o feed. E, gente, depois eu vou vir aqui pra falar sobre isso mais com calma, mas resumidamente eu estou amando esse tempo longe dessas redes. Eu tenho descoberto tanto de tempo que eu tenho pensado em coisas novas que eu quero fazer, que antes eu nem considerava. Eu falava, nossa, eu não tenho tempo, meu dia não rende, mas a verdade é que meu dia rende sim. Eu tenho muito tempo, eu consigo colocar coisas novas, novos projetos, se eu assim quiser. Então, eu genuinamente não sei, assim, neste momento, se eu vou voltar ou não. Mas é muito bom descobrir que sim, eu tenho tempo, eu consigo fazer diferentes coisas. E uma dessas coisas que eu vou fazer agora é a minha leitura. Prontinho, a Júlia acordou, vou lá pegá-la para poder trocar e a gente sair de casa. E aí eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho dos lugares que a gente vai passear, qual restaurante a gente vai almoçar. Inclusive o nosso dia ontem, que foi o primeiro, foi super gostoso. A gente caminhou bastante, eu vou deixar aqui para vocês verem. E eu acho que essa é uma nova forma de viajar, sabe? Que eu tenho descoberto depois de me tornar mãe, passeando com o bebê. Não adianta a gente ficar na pressa de querer ver tudo e fazer tudo, porque o ritmo é diferente, mas ainda assim é muito gostoso, vale muito a pena. Então vou lá pegar minha princesa e se liguem aqui nos lugares que a gente vai. Eu estava certa. Está fazendo um calor, assim, descomunal. Ainda mais eu que estou usando esse suéter. Então eu tô, assim, suando. Aqui fora tá fazendo 14 graus, mas não tá ventando, tá com sol. Então a sensação acaba sendo um pouquinho maior. Mas tá um dia lindo, gente. Não poderia estar mais feliz. Eu tô parada aqui agora esperando o Sam voltar com a Júlia, porque como vocês viram, eu visitei a igreja de Santa Maria Segreta, que é uma igreja católica aqui em Milão. E só pra te contextualizar, caso você não saiba, é uma igreja muito especial assim pra gente, porque foi a instituição onde o santo Carlo Acutis participou ativamente, ministrando e professando a sua fé. Então ele foi catecista nessa igreja, mas mais do que isso, o Carlo, ele é um santo moderno e ele utilizava muito dos conhecimentos que ele tinha com tecnologia para poder ajudar nos projetos da igreja. Então eu tirei um tempinho para poder vir aqui
E sem sombra de dúvidas eu posso dizer que foi a melhor parte dessa viagem aqui para Milão. Quando eu vim para cá, como eu contei para vocês, foi por conta dos nossos amigos, então eu nem tinha ligado um ponto ao outro. Só que quando eu estava fazendo o nosso roteiro, eu me dei conta que não só eu estaria em Milão, mas essa igreja fica colada na casa dos nossos amigos. Então não tinha como não passar aqui e foi uma experiência assim simplesmente incrível. Se você professa da mesma fé, se você tem interesse em conhecer a história do Carlo, não deixa de passar aqui. Chegou o nosso último dia aqui em Milão e amigas, deixa eu contar pra vocês, eu estou morrendo de calor dentro desse jumper, vocês não fazem ideia. E não, eu não tenho nenhuma roupa, nenhuma blusa mais fresca pra poder trocar, porque eu vim assim, muito light pra essa viagem. Lá fora tá fazendo 15 graus, tá com muito sol, zero vento, um dia lindíssimo, mas aqui dentro do apartamento, sabe, tá muito quente. Mas enfim, estou super animada pra gente aproveitar esse último dia completo aqui, porque amanhã, que é domingo, a gente já volta pra Londres. E só atualizando aqui vocês, ontem na sexta-feira à noite, eu e a minha amiga britânica saímos para jantar num restaurante aqui perto de casa e deixamos os papais em casa, não cuidando das crianças, porque elas já tinham ido dormir, mas assim, vigiando, né, ali na babá eletrônica. Então a gente teve esse tempo de qualidade entre os amigos, né, separado, que foi muito legal e foi engraçado, porque a gente chegou em casa, era meia-noite, e a gente achou que fosse encontrá-los acordados, conversando na sala, mas não, eles tinham ido dormir, eles estavam exaustos, enquanto que a gente estava lá no restaurante bebendo um bom vinho italiano, conversando horrores, majoritariamente sobre nossos filhos, a experiência da maternidade, sobre criação de filhos. Então assim, foi um momento muito gostoso que a gente teve. Quando a gente chegou em casa, a gente ficou chocada que eles não tinham, sabe, essa mesma energia para poder aproveitar uma sexta-feira à noite. Realmente eles estão envelhecendo. Então essa foi a nossa programação de sexta-feira à noite e hoje vai seguir o mesmo ritmo desses últimos dias, que é sair para almoçar, porque né, estamos na Itália, comida maravilhosa, não tem erro em qualquer lugar que a gente vá. E depois do almoço a gente vai sair andando pelas ruelas, tomar um gelato bem gostoso, um cafezinho, conversar bastante. Então seguem aqui as imagens dos lugares que a gente vai. Acabamos de almoçar nesse restaurante maravilhoso e se você mora aqui em Milão, se você pretende vir pra cá, simplesmente anote o nome pra você colocar alguma refeição aqui, porque vale muito a pena. O lugar todo é maravilhoso, a comida é espetacular. Eu acho que eu nunca contei aqui pra vocês, mas eu sou aquela pessoa que os meus amigos sempre me pedem recomendação de restaurante, porque olha, comida é uma coisa importante pra mim e eu dificilmente erro em um lugar bom pra comer. E agora nós vamos sair caminhando e fazer os últimos pontos turísticos que restaram de Milão. Finalzinho de tarde, a gente parou para pedir um café. Uma curiosidade interessante aqui nesses últimos dias aqui na Itália, nós pedimos café em lugares completamente aleatórios e absolutamente todos os cafés estavam 10 de 10. É uma coisa que não tem como sair errado aqui na Itália.
E um último comentário, essa base e esse corretivo da Dior que eu comprei aqui é impressionante. Eu utilizei ontem quando a gente chegou em casa, assim, tarde da noite. A maquiagem estava intacta no meu rosto, mas não é assim intacta de uma forma, ai, a maquiagem tá lá. Gente, a minha pele tava num viço tão maravilhoso e eu tô percebendo que vai acontecer a mesma coisa hoje, porque já são 6 horas da tarde, mais ou menos, e eu tô maquiada desde cedo e a pele não fica oleosa, a maquiagem não craquela. É surreal a diferença que faz. Então, assim, é um investimento que vale a pena. Chegamos em casa agora, depois das nossas andanças por Milão. São quase 7 horas da noite. Eu vim aqui no banheiro para lavar as minhas mãos, porque eu vou começar a preparar o jantar da Júlia. E assim, quando eu cheguei aqui na frente do espelho, peraí que eu vou mostrar pra vocês. Quando eu olho assim na frente do espelho, eu não sei se dá pra vocês verem, mas a minha pele tá tão maravilhosa, tão uniforme, tá com um viço tão perfeito. E ela não tá oleosa, ela não tá craquelada, a maquiagem está incrível, desde o começo do dia até agora. Então, assim, eu tô muito feliz com a compra que eu fiz, porque sabe quando a gente investe em algo que dá um retorno e a gente se sente mais bonita? Então, assim, não tem sensação melhor. Eu tô amando essa pele. Acabei de dar o jantar pra Júlia, vim aqui dentro colocar a banheira para encher. Amanhã voltamos para Londres e eu tava pensando que essa madrugada os relógios vão mudar, porque já estamos oficialmente na primavera e agora começa o horário de verão em toda a Europa, geograficamente falando, tanto o Reino Unido quanto em diferentes países europeus. E eu amo o horário de verão daqui porque escurece mais tarde, a gente tem muito mais luz do dia, mas o processo de adaptação desse novo fuso com criança, ainda mais que a gente está em um país que está 1 hora da frente do país que a gente mora voltando, vai ser um pouco caótico, mas assim, nada que uns 4, 5 dias não resolvam. Então, eu tô aqui refletindo que essa semana que vai vir vai ser de muito trabalho pra mim, mas é isso aí, essa é a vida da mãe. Estamos de volta a Londres, agora são mais precisamente 10 para as 8 da noite e os horários oficialmente mudaram. Entramos aqui na Inglaterra no horário de verão, que acontece essa mudança sempre no finalzinho de março e depois muda de volta, se eu não estou enganada, em outubro. Então teve essa mudança, mas a volta nossa para cá foi super tranquila, se bem que o nosso voo atrasou por 1 hora, mas todo o trajeto foi bem tranquilo. E aí quando eu cheguei em casa, fiquei naquela missão, né, da rotina noturna da Júlia, de dar o jantar, dar banho, colocar para dormir, e aqui estou. E só para finalizar esse vlog, eu queria fazer uma breve reflexão aqui com vocês, porque eu contei que o motivo que nos levou até Milão foi visitar esse nosso casal de amigos que são britânicos e se mudaram para a Itália recentemente. Então, quando a gente chegou lá, eu fiquei muito interessada em saber como estava sendo toda a adaptação da vida deles, não só em relação ao clima, à comida, a falar um segundo idioma no dia a dia, no trabalho, como estava sendo a questão da solidão, se eles conseguiram fazer amizades, o que eles estavam achando do funcionamento da cidade, enfim, queria um relato da experiência completa. E foi muito interessante a troca que a gente teve, porque um ponto que ficou muito claro pra gente é como que quase tudo é uma questão de adaptação do seu perfil com o lugar que você mora. E fato é, a gente chegou a essa conclusão, nunca vai ter um lugar perfeito, nunca. Mas os pontos inegociáveis pra você podem não ser os inegociáveis pra outra pessoa. Tem coisas que você consegue tolerar que a outra pessoa não consegue e tem coisas que você tá disposta a abrir mão por um bem maior que outra pessoa não vai conseguir. Então, por exemplo, o clima da Itália é 1000 vezes melhor do que o daqui da Inglaterra. Isso é um fato incontestável. Mas eles estavam falando como que eles estão cansados mentalmente da burocracia italiana. Eu tenho certeza que não é tão parecida com a burocracia brasileira, mas que é uma burocracia a mais que não existe aqui na Inglaterra. Outro ponto que a gente estava conversando era sobre a acessibilidade das ruas, porque como eu falei, essa minha amiga teve bebê no finalzinho do ano passado. Então agora que ela já tá saindo mais com o bebê no carrinho, ela falou que é uma dificuldade enorme de se locomover por Milão, porque não são todas as calçadas que tem aquele rebaixamento, sabe? Que serve não só para mamães com carrinhos, mas também para pessoas com deficiência, para quem é cadeirante, por aí vai. Enquanto que aqui na Inglaterra, praticamente todas as calçadas são acessíveis e tem aquele rebaixamento que permite a locomoção. Então esse é um fator que ela falou que ela nem reparava quando morava aqui, ainda mais porque ela não teve
beber aqui na Inglaterra, mas que lá pra ela tá fazendo uma diferença absurda, só que de uma forma negativa. Um outro ponto também é a questão da segurança no trânsito, porque aqui na Inglaterra a gente dirige do lado errado, que é a mão inglesa. Então existe sinalização em todos os lugares da rua que você imaginar, principalmente para poder ajudar os turistas. Então, quando você vier para Londres, ou se você já veio para Londres, você vai se lembrar que no chão tem sempre escrito assim: olhe para a direita, ou olhe para a esquerda, ou se não, olhe para os dois lados. Isso é muito bom, porque a pessoa que souber aquele mínimozinho ali de inglês vai conseguir ler aquilo que tá no chão, mas também se proteger, sabe? Então isso é muito importante. Enquanto que eles que mudaram para a Itália, que é do outro lado, lá não tem nenhum tipo de sinalização para pedestres, para turistas nesse sentido, que foi uma outra diferença cultural que eles perceberam. E só para finalizar aqui essa reflexão, um outro ponto que eles trouxeram é sobre a dificuldade de encontrar restaurantes de diferentes cozinhas. Porque assim, é claro que lá em Milão vai existir um restaurante de comida japonesa, que vai existir um restaurante de comida brasileira, só que a diversidade dos restaurantes lá é bem menor se comparada com a diversidade de restaurantes aqui em Londres. E fato é, gente, comida britânica em si não é tão boa, mas Londres, particularmente, a gente não pode negar que oferece uma diversidade maravilhosa em diferentes tipos de cozinha. Então, assim, você quer um restaurante de comida indiana, vai ter pelo menos ali uns 10 bons restaurantes que você pode comer comida indiana. Comida brasileira vai ter pelo menos uns 10 bons restaurantes. Comida japonesa, comida americana, comida italiana, comida espanhola, enfim, a inclusão gastronômica que existe aqui em Londres, a gente só vê em outras cidades globais, como por exemplo Nova York. Então eles sentiram essa diferença lá em Milão. E o que eu quero trazer aqui é mais uma vez aquilo que eu sempre falo: não existe um lugar perfeito para a gente poder imigrar. Existe um lugar que vai nos agradar numa maior quantidade de pontos do que outros. Então, por exemplo, eu não sei se eu, particularmente falando, seria tão feliz assim em Milão no meu dia a dia com base no que eles me falaram. Enquanto que aqui na Inglaterra, que existem pontos negativos, a comida que não é boa, a água do chuveiro que não é boa para o nosso cabelo, a questão do clima também que é horrível, é frio, é escuro, é nublado. Mas, tirando esses pontos de lado, eu amo todo o resto que a Inglaterra me oferece. O inglês, que é uma língua universal, eu amo a acessibilidade que eu tenho aqui, eu amo a segurança, eu amo o poder de compra, eu gosto muito também da diversidade gastronômica, em sair para comer em excelentes restaurantes de diferentes países. Eu gosto dos museus, da exposição cultural e todos os benefícios que isso traz pra gente, pros nossos filhos. Por exemplo, ser mais tolerante, ser mais respeitoso e por aí vai. Então, eu acho que é isso. Morar em um país estrangeiro é a gente perceber se ele nos oferece tudo aquilo que a gente valoriza. E aí, depois de conversar com eles, passar esses dias lá em Milão, eu tive a certeza que eu tô no lugar certo. Que pra mim, Letícia, a Inglaterra é o melhor país do mundo. Não é perfeito, tem muitos defeitos aqui, tem muitas coisas do Brasil que eu morro de saudade, mas os pontos que mais me estressam no Brasil, por exemplo, são coisas que aqui eu não tenho essa preocupação em lidar. Então, essa conversa que eu tive com os meus amigos, que me levou a pensar tudo isso que eu acabei de contar aqui pra vocês, é algo que me deixou feliz, porque são tantos anos morando aqui em Londres e é muito fácil a gente cansar de onde a gente está. Eu olho para a janela, por exemplo, durante o inverno e eu penso: nossa, que saco, por que eu vim para cá? Eu poderia estar no Brasil, poderia estar em um país, sabe, com mais luz do dia, como Portugal, Espanha, Itália, por exemplo. Só que são esses pequenos detalhes que fazem a minha vida, de uma forma geral, valer mais a pena aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e, acima de tudo, entendido essa reflexão. E lembrem-se, nem toda migração precisa ser para sempre. A gente pode morar 5 anos num país, 10 anos em outro, 20 anos em outro. Eu, particularmente, conheço várias pessoas que nasceram num lugar, ficaram nesse lugar, por exemplo, até os 20 anos, depois foram 10 anos para outro país, estão agora em um terceiro país. Então, assim, a gente sempre pode mudar. E eu acho que essa sensação de mobilidade, de mudança, que a gente realmente pode ir e vir, me traz muita tranquilidade, sabe? Me deixa menos ansiosa, que não é porque eu fui para um determinado país que eu tenho que ficar lá para sempre, sabe? Não, eu posso mudar a minha cabeça, eu posso mudar aquilo que eu penso, eu posso me mudar geograficamente no espaço. Então, isso é uma coisa que, para mim, acalma o meu coração. Então, é isso. Espero que
vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da nossa viagem para a Itália e me contem aqui se vocês querem continuar acompanhando as minhas próximas viagens, porque nessa temporada de primavera e verão é a estação que a gente mais fica de rodinha no pé.